A paz do Senhor, igreja. Amém. Amém. A palavra de Deus nesta noite está registrada em Mateus, capítulo 6, versículo 25 em diante. A palavra de Deus registrada diz assim: Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as roupas? Olhai para as aves do céu, não plantam, não colhem, não ajuntam em celeiro, contudo vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Qual de vós poderá, com as suas preocupações, acrescentar uma única hora ao curso da sua vida? Quanto às roupas, por que andais ansiosos? Olhai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham, nem fiam. Eu, porém, vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, vestiu-se como qualquer deles. Se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Portanto, não andeis ansiosos, dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos. Pois os gentios procuram todas essas coisas. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não andeis ansiosos pelo dia de amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta cada dia o seu próprio mal. Amém? A igreja pode tomar assento em nome de Jesus. A palavra de Deus, ela é santa. A palavra de Deus, ela é viva. A palavra de Deus, ela é misericórdia. Outro dia eu ainda falava, repito de novo, que a palavra de Deus, às vezes, ela pode ser uma exortação, uma chamada de atenção. Deus pode estar lhe chamando a atenção. E às vezes no começo a gente fica ali incomodado com aquilo, mas eu vim para ouvir uma benção, que eu ia receber a chave do carro, eu ia receber a chave da casa, eu ia receber o terreno, mas em nome de Jesus vai receber. Mas só que aí vem uma palavra de exortação, de correção. Mas mesmo assim aquela palavra é bênção para a tua vida, porque ela é viva, ela é eficaz, ela é transformadora. Amém, igreja? Igreja, amém. Aqui a palavra de Deus, amém, ela, logo depois ali que Jesus ele faz, ele fala das bem-aventuranças, no capítulo 5, que é o conhecido Sermão do Monte. Ele fala aqui para não andarmos ansiosos. Deus, ele conhece o ser humano porque ele criou o ser humano. Ele criou a alma humana. A palavra de Deus fala lá em Gênesis 2, capítulo 7, que Deus formou o homem do pó da terra e soprou nele o seu espírito e ele se tornou alma vivente. Então Deus, nessa junção que ele fez do sopro do seu espírito, que dá vida, e da matéria que ele mesmo criou, que é a terra, essa junção cria o ser humano, e o ser humano fica tripartido: corpo, alma e espírito. E a alma, irmãos, é a sede dos sentimentos, da nossa memória. Ali fica registrado tudo o que nós sabemos, o que nós aprendemos, e também as nossas emoções. Os nossos laços afetivos são guardados na nossa alma. E o amor é guardado no espírito, que é o principal de todos eles. Então a nossa alma, Deus sendo o criador dela, e logo depois que o homem ele cai, ele sofre a queda pela desobediência, Deus sabe que a alma se tornaria uma alma ansiosa.
uma alma preocupada. Porque Adão, logo que ele começa ali, que ele peca, ele e Eva pecam, a palavra de Deus fala que ele se esconde de Deus, quando Deus vinha passear pelo jardim. Ou seja, depois do pecado, a nossa alma ficou afetada com sentimentos de culpa, medo, porque quando Deus fala com Adão, ele fala assim: tive medo e me escondi. Medo e culpa são consequências de pecado. E isto e as demais dificuldades que o pecado trouxe para a criação, a palavra de Deus fala que o homem teria que lavrar a terra, derramar o seu suor, a mulher teria dor do parto, e assim por diante. Tudo consequência do pecado, da desobediência. Nós sabemos que tudo isso trouxe uma carga para a nossa alma. Uma carga de ansiedade. Uma carga de preocupação. Preocupação com as vestimentas ali. Adão já começa a correr atrás de uma vestimenta, porque ele viu que estava nu. Ansiedade, preocupação, medo, culpa e assim por diante. Isso tudo foi consequência lá no passado de Adão, e nós recebemos essa culpa porque somos descendentes dele, somada às nossas falhas, porque da mesma forma que Adão falhou, nós também erramos, falhamos, mas glória a Deus que há perdão no sangue de Jesus. Assim nós cremos que há perdão para o pecado no nome de Jesus. Ontem eu ainda falava com uma pessoa, eu ainda falava que a palavra de Deus, ela diz assim: todo o pecado será perdoado, mesmo a blasfêmia contra o Filho de Deus. Só não tem perdão o pecado contra o Espírito Santo de Deus. Mas todos os outros pecados, eles têm perdão. Glória a Deus por isso. Então, Jesus, já sabendo disso, porque ele com o Pai são os criadores e a pessoa do Espírito Santo, ele aqui falava aos discípulos, falava ao povo, e ele dizia que: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida. Jesus, ele conhece o nosso coração. Ele sabe que nós temos uma tendência à ansiedade. Mas ele já diz aqui aos discípulos e ao povo, e a nós hoje, na pessoa do Espírito Santo: não andeis ansiosos pela vossa vida, ao que haveis de comer ou beber. Nós sabemos, irmãos, que há uma preocupação pelo comer e pelo beber. Há uma ansiedade no ser humano para que não falte o alimento. E vamos dizer a verdade: quem passou um dia uma necessidade de alimento sabe o quão triste é. E a pessoa jamais quer passar por aquilo de novo. Eu não tive essa experiência assim, irmãos, tão profunda. Um dia, numa aventura da adolescência, eu e mais 2 amigos resolvemos sair da cidade e ir para uma outra cidade de bicicleta, logo depois do almoço de domingo. E fomos. Dava lá seus 18 para 19 quilômetros. Meninos de 13, 14 anos de idade. Olha o juízo: pegar uma rodovia de asfalto e andar essa quantidade de quilômetros para ir na casa de um parente de um dos amigos. E fomos ao almoço. Lá a gente entrou no rio, a gente nadou, a gente andou e a gente já estava cansado da ida. E aí na volta, o irmão desse amigo disse assim: toma um café. Mas o meu amigo, muito sistemático, não quis tomar o café na casa do irmão. E voltamos, mas
3 bicicletas na beira da rodovia e viemos embora. E ali cansados já, irmão, quando quer ver, quebra uma bicicleta. Aí teve que eu amarrar para puxar o outro, uma parte andar a pé, e aí a fome começou a apertar, irmãos. Misericórdia, ter fome é triste. Não tinha o que comer, na beira da estrada não tinha nada. Quando quer ver, os 2 amigos acham lá um pedaço de tomate na beira da estrada, os 2 brigam por causa do pedaço de tomate. Misericórdia, falei, não, mas eu quero. Aí depois acharam um copinho de sorvete jogado na beira da estrada. Falei, gente, para com isso, nós vamos chegar em casa. Enfim, com muito custo, moço. Já virando para anoitecer, nós chegamos em casa. Eu já não estava enxergando direito de tanta fome. Irmãos, que triste que é. A vista vai embaralhando, se vai sumindo, é muito triste. Então nenhum ser humano quer passar por isso. Sorte que eu cheguei, ainda tinha um macarrão do almoço, estava frio, mas do jeito que estava não deu tempo nem de esquentar. Então essa é a experiência que eu tive. Meu pai lutou muito, graças a Deus, ele nunca deixou faltar, mesmo na dificuldade. O dinheiro dele dava só para o supermercado e o aluguel, mas ali ele lutava, e graças a Deus ele nunca deixou faltar. Mas eu já vi amigo meu passar necessidade, a gente acolher ele em casa, mas passar necessidade. Então é uma situação muito difícil, que traz preocupação para a alma humana. Traz preocupação, ninguém quer passar por isso. E que a graça de Deus não permita que ninguém passe por essa situação. Mas a palavra de Deus aqui voltando diz assim, ó: não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto o que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. E aí Jesus ele faz a seguinte colocação: não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as roupas? Olha a colocação que Jesus diz aqui: a vida é mais do que o alimento. Jesus nos mostra isso ali quando ele esteve no deserto por 40 dias orando e jejuando, e ele suportou todo esse tempo sem o alimento, nos mostrando que a vida é mais importante do que o alimento. É claro que nós temos que ter o alimento básico. O apóstolo Paulo fala: tendo que comer e o que vestir, estejais vós contentes, porque os que querem ficar ricos caem em tentação e em laço. Está lá em Timóteo, 1 Timóteo capítulo 6. Aqui Jesus também ele fala da ansiedade pelo alimento que vira glutonaria. Tem pessoas que ela tem uma ansiedade tão grande que ela come desregradamente. Isso muitas vezes é um abalo na alma. Por quê? Porque a comunhão com Deus não está correta. Ela está distorcida. Então a pessoa ela fica ansiosa em excesso e vai para o alimento. Tentar preencher, ter uma satisfação, porque o alimento, irmãos, ele é uma satisfação para o nosso corpo. Ele é uma satisfação. E aí a nossa comunhão com Deus está desconcertada, a pessoa ela vai na ansiedade, querer suprir, querer ter uma saciedade que muitas vezes é na alma e ela pensa que é no corpo. Então Jesus ele diz aqui, ó: não é a vida mais do que o alimento. Olha, não é a vida mais do que o alimento. Nós temos que entender que a vida nossa tem mais valor do que o alimento. Já é comprovado pela ciência que a pessoa que ela come menos regular, ela consegue ter mais saúde. E aqui ele fala assim: o corpo é mais importante do que as roupas.
Tem pessoas que às vezes para se satisfazer ela tem que estar vestida na moda. Do jeito que a moda lança ali, a pessoa tem que se vestir daquela forma. Mas a palavra de Deus fala que nós temos que vestir com decência. E não ficar naquela ansiedade, mudou a moda, eu tenho que mudar minha roupa também. E aí vive naquela ansiedade, eu tenho que ficar igual ao outro, eu tenho que ficar igual ao outro. Não, nós não temos que viver, irmãos, copiando os outros. O nosso exemplo é Jesus Cristo, que nos dá vestes de justiça dos céus. Glória a Deus. Amém? Por isso a palavra de Deus fala para nós vestirmos com decência, com simplicidade e decência. Tem pessoas, irmãos, que são controladas pela moda. Elas são controladas. E não é só roupa não, irmãos. Tem pessoas que sofrem ali porque o carro mudou o modelo ali dentro de 3, 4, 5 anos ali. Aquele modelo mudou a lanterna só. E o farol dianteiro e a lanterna traseira. O carro aumentou lá 30 mil reais. Não, eu preciso trocar o meu carro. Tenho que trocar o meu carro. E aí se endivida e aquela ansiedade. Então Jesus ele vai nos ensinando a não sermos ansiosos. Se a gente tem o que comer, o que vestir, tem um meio de transporte que é bom, um carrinho ali bem arrumadinho, que nos leva aonde a gente precisa, não precisa ficar ansioso para poder se endividar. Tem pessoas que se endividam, faz aquele carnezão que muitos dizem que é uma Bíblia, para ter um carro ali do ano, ou um carro que chame a atenção, depois ficar com a dívida do seguro, com a dívida do IPVA alto, com a dívida das prestações, e aí cabe entrando em ansiedade. Então nós temos que ter sim. Deus quer que nós tenhamos o que vestir, o que comer, o que nos transportar, um teto sobre a cabeça, mas tudo no seu tempo, sem ansiedade. Deus não quer que nós sejamos ansiosos. Então Jesus fala que a vida é mais do que o alimento e o corpo mais do que as roupas. O versículo 26. Olhai para as aves dos céus, não plantam, nem colhem, não ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Glória a Deus. Então Jesus ele usa aqui a figura das aves dos céus para nos ensinar uma lição. E dizer que nós temos muito mais valor do que as aves dos céus. Eu creio, irmãos, que tudo nós sabemos pela palavra de Deus. Tudo que Deus criou tem um propósito. Deus criou os animais para um propósito, irmãos, para auxiliar o homem. A pessoa tem um bichinho de estimação ali, faz bem para a pessoa. Tem um animal no campo que alimenta a pessoa, faz bem para a pessoa. Tem o canto de uma ave, vamos dizer que a ave tem que ser livre, não engaiolada, né, irmãos? Ela foi feita para voar, viu, irmãos? Porque aí ela pode pousar em vários lugares e cantar para alegrar os corações. Não pode ficar presa ali por causa de um desejo egoísta de uma pessoa, colocar ali aquele bichinho a serviço dela. Não, ele tem que ser solto. Então, igreja, Jesus ele faz essa comparação. Nós temos muito mais valor do que as aves, dos céus. Ele diz aqui, olhai, ele manda nós olharmos para as aves do céu. Elas não plantam e não colhem. Irmãos, Deus ele deu sabedoria e inteligência para o homem plantar, para o homem colher, para o homem edificar a casa. Essa sabedoria ele deu para o homem. Como os animais não têm este entendimento, Deus é que cuida delas. Deus não deixa faltar alimento para os pássaros. Deus não deixa faltar alimento para os animais selvagens. Se eles um dia chegam a perecer, a morrer, é pela velhice. Deus sempre traz o que eles necessitam. Eles não plantam, nem colhem. Eles não ajuntam em celeiro. Contudo, o vosso Pai Celestial as alimenta. Glória a Deus, irmãos. Deus alimenta cada passarinho.
Ele provê o alimento do passarinho. E quais que são as características das aves? Eu estava fazendo aqui um estudo das características das aves. E uma característica bem rapidinha aqui, para não tomar muito tempo, diz assim, ó, donas de um metabolismo muito rápido, as aves necessitam de constantes reposições de energia. Além disso, a alta capacidade de adaptação delas contribuiu para que muitas aves sejam capazes de se alimentar de quase tudo: frutas, legumes, sementes, minhocas e até pequenos insetos. Embora, claro, cada espécie tenha suas necessidades específicas. Então, elas têm um metabolismo muito rápido. Elas têm que estar comendo sempre. A gente vê o beija-flor, né? Sempre está lá pousando na flor. Os outros passarinhos estão sempre lá bicando uma mamão, sempre bicando um milho que cai no chão. Então eles precisam de constante alimentação. E Deus está sempre provendo essa constante alimentação. Amém, igreja? Deus está sempre provendo a estas aves o alimento que elas necessitam. Glória a Deus. E aqui ele diz assim: não tendes vós muito mais valor do que elas? Aleluia. Deus valoriza muito mais o homem. É claro que ele não despreza nada da sua criação, mas por que o homem tem mais valor do que os animais em geral e toda a criação? Porque o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Glória a Deus. Então, igreja, você é a imagem e semelhança de Deus. Por isso você tem valor para Ele. Por isso uma alma, como Jesus disse, vale mais do que o mundo todo. O que adianta o homem ganhar o mundo todo se perder a sua alma? A alma para Deus, ela vale mais do que o mundo todo. Por que, igreja? Porque a matéria, Deus pode criar a qualquer momento quantos mundos Ele quiser. Mas uma alma é um ser que pensa, é um ser que sente, é um ser que decide. Ela tem um espírito que Deus deu e habita dentro de um corpo. Mas Deus quer salvar essa alma para a eternidade. E é na alma que nós fazemos as nossas escolhas. Jesus sabe disso, por isso Ele advertiu: não andeis ansiosos. Por quê? Porque quando nós estamos ansiosos, preocupados, angustiados, tomamos decisões e muitas vezes nos prejudica a nossa alma. Então por isso Jesus não quer que nós andemos ansiosos. Confiemos na sua providência. Mas só tem um jeito de não ser ansioso: é se manter na presença de Deus. Porque na presença de Deus, como eu sempre digo, nós estamos guardados. Na presença e na obediência a Deus, nós estamos salvos deste mundo. Nós estamos salvos dos males que afligem este mundo. É na presença e na obediência. A obediência faz a diferença na nossa vida, irmãos. A obediência faz a diferença na nossa vida. Se obedecemos a Deus, Deus faz a diferença na nossa vida. Aquele que quer tomar a sua vida nas suas mãos, ela resolver tudo, ela até fala de Deus, mas a decisão dela é ela por ela. Vive numa constante ansiedade, uma constante angústia, que ela pode ser livre disso na presença de Deus. Glória a Deus. Versículo 27, Jesus diz assim: qual de vós poderá, com as suas preocupações, acrescentar uma única hora ao curso da sua vida? Ele faz uma pergunta para os seus ouvintes e para a igreja. Qual de vós poderá, com as suas preocupações, está ocupando antes? Ontem eu fazia uma visita para minha mãe preocupada com todos os filhos. Falei: mãe, eu entendo que a senhora é mãe, a senhora se preocupa com os filhos, mas fala para mim, a preocupação acrescenta alguma coisa de bom na vida deles? Ah, mas eu tenho que preocupar com a sua mãe. Eu falei assim: não, sim, a senhora deve se ocupar com eles, mas
Quando a senhora vê que algum está em necessidade, a senhora vai lá, dobra o joelho no quarto e ora aquele que pode mudar a vida deles. Aí sim, porque a preocupação vai trazer coisas negativas, porque o inimigo sabe. Quando uma pessoa está preocupada, pensando ser Deus que pode mudar alguma coisa, aonde só o nosso Senhor Jesus pode mudar. Então, irmãos, quando houver preocupação, é oração. Veio a preocupação, dobra o teu joelho, entrega a tua causa diante de Deus, fala: Deus tem misericórdia, ouve a minha oração, Ele ouve, e entra com providência. Aleluia. Qual de vós poderá, com as suas preocupações, acrescentar uma única hora ao curso da sua vida? Nada, irmãos. Infelizmente, nós tivemos aquele acidente que teve essa semana. Foi na quinta ou na sexta, igreja? Não, sexta. Na sexta-feira. Irmãos, abalou o Brasil, irmãos. Deixou o Brasil de luto. Todas aquelas pessoas, todas aquelas famílias, sonhos ali de uma hora para outra, acaba tudo. Nós sentimos a perda. Nós não conhecíamos a pessoa, mas nós nos colocamos, se nós estivéssemos naquele lugar, um familiar naquele lugar, misericórdia. Então, cumpre-se a palavra. A nossa preocupação poderia acrescentar uma hora a mais no curso da nossa vida. A preocupação deles ali poderia acrescentar mais um único minuto, uma hora no curso da vida. Não tinha como, eles não tinham o que fazer. Eu vi um comentário que a pessoa falava assim: se a porta do avião tivesse aberta, a pessoa pulasse, ela ia morrer do mesmo jeito. Não tinha por onde fazer, não tinha o que fazer. Por isso, irmãos, nós temos que estar com a nossa vida na presença de Deus, porque nós não sabemos a hora que Ele vai nos chamar. Quem ali estava salvo, tinha uma aliança com Cristo, irmãos, ele está na glória. Ele foi dessa para melhor. Mas mesmo assim é uma perda, irmãos. Ninguém pode acrescentar uma hora ao curso da sua vida pela sua preocupação. Então Jesus não quer que a igreja seja preocupada, não quer que ninguém seja preocupado. Na preocupação, oração. Versículo 28. Quanto às roupas, por que andais ansiosos? Olhai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham e não fiam. Olha Jesus aqui mostrando a característica do lírio do campo, dizendo que eles não trabalham e não fiam. E no versículo 29, ele diz assim: eu porém vos digo, que nem mesmo Salomão em toda a sua glória vestiu-se como qualquer um deles. Glória a Deus. Sabemos que Salomão, irmãos, foi o rei que mais teve glória em Israel. A palavra de Deus fala ali no livro de Eclesiastes que ele foi aquele que teve tudo o que quis. Não lhe faltou sabedoria, não lhe faltou riqueza, não lhe faltou as melhores vestes. E Jesus fala assim que os lírios tinham mais glória do que Salomão. Salomão não chegou perto da glória daquilo que Deus criou ali, irmãos, da criação de Deus. Flores, as flores de Deus. Os detalhes minuciosos ali de uma flor que nenhum estilista consegue fazer. E aqui ele diz assim: se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Glória a Deus. Olha a característica do lírio do campo, irmãos. Diz aqui: os lírios do campo são conhecidos por suas flores. Isso aqui eu peguei na internet. Os lírios do campo são conhecidos por suas flores pequenas e em forma de sino, que geralmente medem cerca de 2,5 centímetros. Apesar de seu tamanho modesto, elas atraem a atenção com a sua aparência delicada. Existe uma variedade de cores. Uma característica fascinante dos lírios do campo é a variedade de cores em que podem ser encontrados, desde o branco puro até a rosa vibrante. Essas flores podem iluminar qualquer jardim com sua paleta de tons. Seu ciclo de vida.
Uma das características mais notáveis dessas flores é seu ciclo de vida efêmero. As flores do lírio do campo geralmente duram apenas 1 ou 2 dias, mas suas múltiplas flores em uma única haste garantem um espetáculo prolongado. Olha como que é curta a duração a vida de uma flor de lírio. O lírio do campo, nesse caso aqui. Existem vários tipos, né? Mas ele dura muito pouco, e a própria palavra de Deus, no versículo 30, diz aqui: se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe, amanhã lançado no fogo, não vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? É Deus que nos veste, primeiro com as vestes espirituais de justiça, e depois com as vestes materiais. Glória a Deus. Ele nos veste em tudo. A palavra de Deus fala que lá em Apocalipse, que almas clamavam debaixo do altar pedindo justiça. A palavra de Deus fala que foram dadas grandes vestes brancas de justiça, para que elas se vestissem e esperassem mais um pouco até que se cumprisse a obra de Deus aqui na terra. Então Jesus veste as almas, irmãos. E para nós entrar no céu, nós temos que ter uma veste limpa, que só Cristo pode nos dar. Amém? Glória a Deus. Ele nos veste de todas as formas. Versículo 31. Portanto, não andeis ansiosos, dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos. Versículo 32. Pois os gentios procuram todas essas coisas. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas elas. Aqui, irmãos, ele fala que os gentios, ou seja, os que estão fora da fé. Gentios naquela época eram pessoas que não faziam parte da nação de Israel. Hoje nós entendemos os gentios, aqueles que estão fora da fé em Cristo Jesus. Aquele que ainda é um gentio. Ele se preocupa com todas essas coisas. A prioridade de quem não tem a fé em Cristo e a confiança no Senhor é se preocupar com essas coisas. É viver numa ansiedade. Muitas vezes tem debaixo de remédio, debaixo de terapia, para poder sobreviver. E às vezes com muitos recursos, mas ainda debaixo de uma ansiedade, precisando de uma cura na alma, a qual só o Senhor pode dar. E glória a Deus, porque a igreja tem essa cura e já foi curada em nome de Jesus. A nossa confiança está no Senhor. Pois os gentios procuram todas essas coisas. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas elas. Deus já sabe da nossa necessidade, irmãos. Deus sabe o que nós precisamos. E o versículo 33, Jesus aqui lhe diz: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Glória a Deus. Aqui Jesus, ele dá uma ordem, mas com uma promessa. Jesus, ele dá a ordem, mas também ele cumpre a promessa. Buscai, pois em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não adianta, irmãos, nós querer inverter essa prioridade de querer acrescentar essas coisas na nossa vida e depois buscar o reino em segundo lugar. Não. Nós temos que buscar o reino em primeiro lugar. Depois vai vir um emprego, depois vai vir o mantimento, depois vai vir a veste, depois vai vir tudo que nós precisamos. Vai vir, o emocional curado, vai vir a família, mas em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E essas coisas serão acrescentadas na vida de cada um. Glória a Deus. Mais uma vez Jesus diz aqui no 34: portanto não andeis ansiosos pelo dia de amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta cada dia o seu próprio mal. O amanhã, irmão, se preocupa consigo mesmo. Ou seja, o ditado que diz aí no mundo: o amanhã pertence a Deus. E é verdade, irmãos. Pertence a Deus, o futuro pertence a Ele. Nós temos que fazer a nossa parte e obedecê-lo. As demais coisas é com Ele. Não adianta nós inverter
esta posição de nós querermos consertar tudo e deixar para buscar Deus depois. Não, nós temos que buscar Deus primeiro, porque Ele vai consertar todas as coisas. Amém, igreja? Para nós encerrarmos, 1 Pedro, capítulo 5, e o versículo de número 7. Pedro, que viveu com Jesus, teve experiência com o Cristo vivo, nosso Senhor. Ele diz assim: lançai sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Amém, igreja? Essa é a promessa da palavra de Deus. Lança sobre Ele a tua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Aqueles que nos ouvem em casa, lança sobre o Senhor a tua ansiedade, porque Ele vai cuidar da tua vida. Entrega a tua vida a Jesus, confia nele, procura uma igreja para congregar e deixa Ele fazer a obra na tua vida. Amém, igreja? Amém, aqueles que estão em casa também. Vamos orar, agradecer a Deus por mais uma noite na presença dEle, por mais uma palavra que Ele nos deu, por mais essas bênçãos que Ele tem derramado sobre a nossa vida. Pai amado e Deus de misericórdia, nós te agradecemos, ó Deus, por esta noite, onde pudemos ter comunhão com o Teu Espírito, comunhão com a Santa Igreja do Senhor, a noiva amada de Cristo. Obrigado por esta comunhão santa, obrigado por termos louvado o Senhor, temos essa oportunidade, obrigado por termos dizimado, ofertado na Tua casa, obrigado por termos visto os irmãos em Cristo Jesus e possamos estar com Ele, Pai. Nós te agradecemos essa reunião, te agradecemos essa palavra que o Senhor trouxe ao nosso coração, Pai, para que nós possamos descansar no Senhor. Quando vier a ansiedade, nós dobramos o nosso joelho e vamos orar, porque aí vai vir a solução. Então, ó Pai, quando houver ansiedade, tem que haver oração. Obrigado por esta palavra, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai. Obrigado, Senhor, pela bênção que o Senhor dispensou sobre a igreja nessa noite. Eu apresento toda a igreja ao Senhor agora, oro por ela, Pai. Oro pela vida espiritual da igreja, pela vida ministerial de cada irmão, de cada irmã. Oro pela vida emocional, Pai, que haja cura, que haja bênção sobre a alma de cada irmão, sobre a emoção de cada irmão, Pai, em nome de Jesus. Eu oro também pela saúde de cada um, Pai. Se porventura alguém está no nosso meio, precisa de uma cura, se porventura há alguma enfermidade, em nome de Jesus, nós declaramos a cura nesta noite. Nós declaramos a bênção nessa noite, o alívio por parte do Espírito Santo nessa noite, que cura, que abençoe e que sara. Pai, muito obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem dispensado a nós, a igreja do Senhor. Nos ajuda, Senhor, a permanecer, a caminhar nessa graça. Ajuda-nos, ó Deus, a sempre servir ao Senhor, até a vinda de Cristo ou a nossa ida. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Na oportunidade, ó Pai, nós apresentamos também todo pedido de oração, Senhor. Todo pedido que foi feito, ó Pai. Aqui está registrado os nomes, ó Pai. Em nome de Jesus nós pedimos. Entra com providência na vida deles, ó Pai, na saúde, na alma, ó Pai, no espírito, ó Pai. Se há necessidade de cura, cura, ó Pai. Se há necessidade de conversão, entra com o Teu Espírito Santo para convencer, Senhor, para abençoar, Senhor, todos esses pedidos de oração. Aqui tem pedido de oração de pessoas que estão internadas, ó Pai. Entra com providência da cura, Senhor, abençoando essas vidas, ó Pai. Aqui tem pedido por salvação de familiar, ó Pai. Abençoa eles para que eles cheguem à salvação do Senhor, ó Pai, em nome de Jesus. Pai, aqui simbolizando a nossa nação também, a bandeira do Brasil, ó Pai, nós pedimos pela nossa nação a bênção do Senhor, porque feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Abençoa essa nação, abençoa esse povo, para que eles sejam prósperos, Pai. Abençoa os nossos governantes, Pai. Em nome de Jesus, todos que exercem autoridade no nosso país. Abençoa eles, ó Pai, para a glória do Teu nome. Pedimos também por toda a igreja no Brasil, por cada denominação, por cada, ó Pai, liderança, por cada membro, Senhor. Abençoa a igreja no Brasil. Continue prosperando a Tua igreja. Continue abençoando a Tua igreja. No nome de Jesus é o que nós te pedimos e te agradecemos para a glória do Teu nome.